De volta, crianças, na parte 2 aqui da nossa aula, que eu já vou mostrar a tarefa, uma coisa que eu queria ressaltar com vocês, lá enquanto a professora foi grifando, né? Essa palavra, ó, grifar, passar o risco embaixo. A professora foi grifando as informações mais importantes de cada parágrafo. Este é um procedimento de estudo. Então, o que é procedimento de estudo? Quando nós vamos estudar um texto, né? Os textos científicos, a gente lê para conhecer mais, para saber mais, né? E não para a gente dar risada, não é isso? Então, quando você está lendo um texto para saber mais, conhecer mais, você está estudando. Mas são tantas informações trazidas em um único texto que às vezes a gente não consegue absorver tudo de uma vez só. Então, o que é que a gente faz? A gente grifa somente aquilo que você achou importante no momento, né? Então, foi o que nós fizemos, que a professora foi fazendo. As informações que eu fui grifando foram as mais importantes nesse momento aqui da aula, tá? Então, se eu for estudar sobre o tatuzinho bola, ou se eu for falar para alguém, né, eu posso ler e posso falar só sobre aquilo que eu grifei. Eu não preciso ler todo o texto, tá? Eu só leio aquilo que foi mais importante, ou conto só aquilo que foi mais importante. Talvez seja que em outro momento da leitura eu possa encontrar outras coisas importantes. Pode acontecer isso também, tá? Mas eu queria ressaltar isso, que o que nós fizemos é um procedimento de estudo. Então, quando você for estudar, tá? Você não precisa saber tudo que você está estudando, mas o mais importante. E como que você faz, né? Para saber o mais importante? Você seleciona, grifando aquilo que para você soou como mais interessante, mais importante, né? Então, o que a gente precisa saber, por exemplo, em relação aos animais? O que é mais importante? Aonde ele vive, o que ele come, os hábitos, o tamanho, o nome científico, se ele traz prejuízo ou benefício e quais são esses prejuízos e benefícios. Então, isso é o que você precisa saber em relação aos animais, tá bem? Então, é isso que eu queria deixar para vocês também, que não deu tempo de falar na parte 1 da nossa aula, tá? Que é muito importante. Bom, então vamos para a tarefa, né? Qual é a tarefa? Leia o texto Formigas, Seres Inconvenientes. É o texto que está na página 133, crianças. Ó, é o próximo texto, tá? Ele é composto também por 1, 2, 3 e 4 parágrafos, tá? Não é um texto pequeno, mas também não é um texto muito longo, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam esse texto, façam como a professora fez lá na aula, né? Prestem atenção no título, no subtítulo, tá? Façam perguntas para vocês mesmos sobre o título, tá bom? Para vocês lerem o texto já com uma terra fofa. Lembrem-se disso. Bom, então vocês vão ler o texto. Terminou de ler o texto, prestar atenção na figura, né? Na foto que tem ali. Vocês vão responder essas questões. O que significa inconveniente, né? Porque lá fala, né? Uma pergunta. Formigas, seres inconvenientes? Uma pergunta que o texto faz para nós, né? Então, você vai assinalar o que você acha que significa dizer inconveniente. Será que inconveniente significa desagradável, importante, pequeno? Tá? Então, você faça a leitura e depois você já vai ter uma ideia melhor do que significa inconveniente. 2. Deixa eu virar aqui, que eu acho que é melhor. Aí. 2. Qual o benefício que as formigas trazem ao meio ambiente? Então, vocês vão ler lá e num determinado parágrafo vai ser dito qual é o benefício que a formiga traz ao meio ambiente, como o tatuzinho
bola, né? Lá o tatu bolinha, ele também tem um benefício, não é? De ser um grande decompositor das matérias orgânicas. E a formiga também tem um benefício. Vocês vão descobrir durante a leitura e vão responder aqui. No terceiro parágrafo, qual palavra substitui formigas? Então, você vai contar lá no seu texto, né? Como a Pro falou. Ó, então, você vai contar, ó. 1, 2, 3. Lá no terceiro parágrafo tem uma palavrinha, uma só, hein, crianças? Que substitui formigas. Então, quem escreveu o texto não quis escrever formigas de novo, para não ficar repetitivo. Então, ele trocou a palavra formiga por uma outra, que dá para saber que é formiga, tá? Então, eu quero que vocês encontrem essa palavrinha e anotem aqui. Vou dar um exemplo, né? Seria assim. A professora leu 2 textos aos alunos. Ela também grifou. Então, quem é ela? É a professora. Então, para não repetir a palavra professora de novo, a professora leu 2 textos para os alunos. A professora também, viu como ficou repetitivo? Então, o que eu fiz? Eu troquei a palavra professora, eu troquei por ela, tá? Assim, o autor ali do texto também fez com a palavra formiga. Ele não quis repetir formiga, mas colocou uma outra no lugar, certo? Então, eu quero que vocês encontrem essa palavrinha e anotem aqui na resposta da perguntinha 3, tá? E pra gente finalizar, qual espécie é mais encontrada no meio rural? Então, vocês vão lendo o texto e o texto vai trazer qual espécie de formiga é mais encontrada no meio rural. Aí vocês vão anotar aqui também. Façam com bastante atenção. Se for preciso, leiam 1, 2, 3 vezes o texto, tá? Chame, quem precisar de ajuda, chame a mãe, o responsável, para ir lendo devagarinho com vocês os parágrafos, tá bem? E eu espero a postagem de vocês. E amanhã, na aula, nós vamos nos aprofundar mais sobre o texto da formiga. Então, vocês já vão fazer uma leitura prévia, já vão aí, né, escarafunchar já este texto. E amanhã nós vamos terminar a compreensão dele, tá bem? Então, eu espero a postagem de vocês da tarefinha. Até amanhã, até mais!